Para iniciarmos hoje o nosso encontro, eu trouxe um texto tirado da internet e durante a procura eu vi que ele tem uns 3 tipos de formato na sua escrita. E eu escolhi esse aqui, eu achei interessante. E o título do texto é Por que o corpo dói? E ele começa assim: não é o sal, não são as farinhas, não é o refrigerante, nem o açúcar, não é a comida, nem o glúten. São suas emoções, são suas decisões. E por que o corpo dói? Dói porque você ainda não aprendeu a gostar, porque acumula velhos ódios e raiva. Dói porque você se recusa a desenvolver sua vitalidade e elasticidade corporal. Porque você o pune com vícios e imaturidade emocional. Dói-te o corpo porque rejeitas o presente e permite que as memórias te definam. Dói porque você não fecha estágios e se veste de vítima no drama que criou. Dói porque ama a ferida que não quer curar. Dói teu corpo porque sucumbiste à apatia e deixaste-te vencer. Dói-te porque duvidas de merecer uma vida sem traumas e asas para voar. Dói porque cedeu a sua voz ao clã familiar. Seu corpo dói porque você não vive em paz. Dói teu corpo porque não te atreves a valorizar-te mais. Dói porque você cala quando deve gritar. Porque você exige um respeito que não ousa gerar. Dói teu corpo porque confundes uma relação com um ringue onde poderás desabafar. Dói porque você já não se atreve a conectar com sua divindade. Porque você tem medo da liberdade. Dói teu corpo porque não te permites lembrar que nasceste para crescer e transcender desde o amor que já és. Dói teu corpo porque não investes em silêncio nem fazes as pazes com a tua solidão e com a tua escuridão. Você é um ser de amor, em constante expansão. Pare de se encaixar, travar e se atrofiar. Acorde sua magia e seu poder. Faça valer o amor que você já é. Então agora eu peço a todos, vamos para a prece inicial, que aos que desejarem fechar os olhos, então vamos elevar o pensamento em nosso Pai Maior, em Jesus Cristo, os nossos amigos benfeitores espirituais que sempre estão nos protegendo, nos guiando e nos orientando. Deus, Pai e Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe, porque acordarmos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa, das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucumbem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensinai-nos outra vez, como ensinaste aos discípulos, a orar, sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar
perceber sem fazer esforço, a confiar sem intolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor, com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria, e que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Que a paz esteja com todos e tenhamos uma ótima saúde. Que assim seja. Então, o tema de hoje, que trouxe aqui para nós estudarmos um pouco, analisar, pensar, refletir, está aí. Começa com uma alfinetada e acaba com uma ruptura. E esse tema é do livro do Orson Peter Carrara. Eu vou ler um pouquinho dele sobre aqui. Ele é mineiro, é natural de Mineiros do Tietê, reside em Matão, ambos municípios paulistas, há mais de 22 anos. É casado, é pai de 3 filhos, é avô também, e ele já escreveu em torno de 21 livros. Ele é profissão bancário, já aposentado, e ele trabalha com a espiritualidade e também em programas de rádio, Alegria de Viver, e TV Espiritismo para Todos na sua cidade. E o que o Orson traz para nós aqui? Referente à temática dele, fala sobre comportamentos e relacionamentos. E ele, para escrever esse livro, ele convidou 4 amigos a participar da obra. 2 psicólogos e 2 estudiosos espíritas. E todos eles palestrantes e com ativo trabalho no movimento espírita. Muito bem. Alfinetada e ruptura. Quando que nós não consertamos uma camisa, um tecido, uma calça, e durante esse processo de conserto, nos cutucamos com uma agulha, com um alfinete, algum outro instrumento pontiagudo. E nesse trabalho, muitas vezes, nós mesmos nos alfinetamos, nós mesmos, assim, nos ferimos e provocamos uma ruptura, né, que é o rompimento. Muitas digamos assim, a lesão é pouca, às vezes só uma coisa leve, e muitas vezes a lesão pode ser maior. E aí, nesse livro, o que ele quer chegar? É a questão, ele dei o exemplo aqui para vocês do alfinete e da agulha, mas ele quer falar no nosso dia a dia. Então, o que ele coloca ali? Vocês já presenciou o conflito de opiniões, ideias e posturas antagônicas no meio familiar? Pois é, ele coloca. Todos já presenciamos, e não se restringe ao ambiente da família. Conflitos acontecem nos esportes, na política, nas artes, nas variadas profissões e mesmo até em grupos religiosos. Principalmente em forma de alfinetadas, cutucadas, e ele coloca também indiretas. Como popularmente chamamos o ato de humilhar, desvalorizar ou desrespeitar o comportamento alheio. E é interessante que na última frase dele ele coloca ali, direta ou disfarçadamente, conscientemente ou não. Por que conscientemente ou não? Porque muitas vezes acontece, a pessoa dá essa alfinetada, né? Acontece a ruptura, mas ela não tem a consciência. E muitas vezes está no dia a dia. Muitas vezes está na pessoa já, né? Que é aquele prazer de alfinetar. Então ele coloca isso aí para que nós possamos pensar. Então assim, no ambiente familiar, quantas vezes acontece
quantos parentes ou amigos ou próximos que a gente sabe que um fala algo e o outro retruca, né? Tenho certeza que nós todos temos exemplos aqui disso aí. No interesse pessoal, quantas pessoas no interesse pessoal alfinetam outras, né, para se beneficiar de algo ou de alguma coisa? Espetadas no cotidiano, sempre. Vai a algum lugar, sai, sempre, às vezes escuta alguém alfinetando a outra pessoa. E olha só, rupturas também nas tarefas voluntárias. Acontece. Eu sou um sabedor, assim, foi-me credenciado, uma situação assim, que a pessoa fazia trabalhos voluntários, ela teve que se afastar por motivo de saúde, e as demais pessoas do grupo com que ela trabalhava terminaram com o trabalho voluntário. Acharam que não era importante. E aí nós podemos ver e dar um exemplo à nossa casa. Nós trabalhamos com cursos, com palestras extras, assim, fora, como essa do dia 29, mas tem casas que trabalham com a voluntariedade e ajuda humanitária, as pessoas menos favorecidas. E muitas vezes aí que acontece, né? Essas rupturas, porque nem todos sempre vão ter o mesmo pensamento e a mesma filosofia para seguir. Nas redes sociais, hoje em dia, todos nós sabemos, né, como é difícil a rede social. E a rede social engloba aqui também assim, na política, grupos religiosos e guerra. Por quê? Porque nós não temos discernimento. Muitas vezes você vê uma agressão física ou até verbal, ou começa com uma agressão verbal e termina com uma agressão física, porque a pessoa não aceita aquela chacota ou alfinetada, digamos assim, de uma outra pessoa. E aí, enquanto eu lia o livro e fazia os slides, eu pensei, antigamente, você chamava de gordinho, dava as alfinetadas e estava tudo bem, tudo tranquilo. Chamava de magrão, de seco, alguma coisa assim, né? Colégio, faculdade, e estava tudo certo. E hoje em dia, não. Qualquer coisa, qualquer fato ou fala ou alguma ação é motivo de desaprovação. Não se leva mais. E olha que nós estamos em evolução. Então são mudanças muito assim, drásticas. No momento está tudo certo, depois não vale mais a pena, né? Tem que se cuidar o que se diz, o que se fala. Pois bem, então, quantas vezes nós vimos em escolas, em faculdades, o tal do trote? Em muitos lugares foi abolido. Porque imagina acontecer alguma coisa com um estudante, iniciante, um calouro, né? E aplicar um trote nele, e ele ficar 5, 6 anos de faculdade, e todos os anos os amigos, entre aspas, lembrar do trote ou do apelido que foi dado. E muitas vezes o apelido fica para o resto da vida. Então nós não medimos a real extensão, muitas vezes, das brincadeiras, que era para ser uma brincadeira e acaba sendo uma alfinetada. E com essa alfinetada acontece a ruptura. Pois bem,
vamos para o lado do Espiritismo. Tem alguns assuntos aqui, Livro dos Espíritos, né? E o autor coloca uma passagem do Paulo de Tarso, que ele diz assim, também pergunta, quem sabe não foste quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Aí ele coloca, o autor coloca, não cabe aí um autoexame, como propõe Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos? E o que diz a questão? Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida? Resistir aos arrastamentos do mal. E a resposta é conhecer-se a si mesmo. E por que isso? Porque muitas vezes nós falamos alguma coisa e nesse falar já estamos alfinetando, sem saber. Muitas vezes sabendo. Então o que o Paulo de Tarso diz assim? Mas e aí, quando alfinetou, tu fez um autoexame, de repente, ou tu recebeu uma alfinetada, que você falou alguma coisa anteriormente que feriu a pessoa? Vamos pensar nisso. Por que eu recebi a alfinetada? Então ele coloca aqui, uma, digamos assim, uma dúvida. Mas por que eu recebi a alfinetada? Será que eu falei corretamente? O que eu falei? O que deixei de falar? Ou o que aconteceu para receber a alfinetada? Muitas vezes eu recebo a alfinetada e julgo quem deu a alfinetada. Mas não volto um pouquinho para trás e lembro se eu falei alguma coisa ou não. E assim é com todos. Ele segue também, o autor, falando no Livro dos Espíritos, sobre, no capítulo 12, perfeição moral, as virtudes e o vício. E aí ele coloca a questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, a mais meritória, sem pensamento oculto. Aí ele coloca, a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Essa é a questão 893. E o que o autor diz? O sacrifício do interesse pessoal e a prática da caridade propõem o silêncio naqueles instantes que somos estimulados pelas nossas próprias paixões a alfinetar e a cutucar. Então vejam bem, não seria interessante pararmos para pensar antes de alfinetar? Porque muitas vezes é a situação. E nós já vimos em outras vezes, né? A questão do Chico Xavier, coloca água na boca, um gole d'água na boca e deixe até passar aquela sensação de querer retrucar ou alfinetar. E o autor coloca também, ele coloca assim, quais pessoas que vocês já viram, pessoas que deram alfinetadas, pessoas que trabalham com o povo? E aí ele coloca, quem viu a Madre Teresa dar uma alfinetada em alguém? Quem viu o Chico Xavier dar alfinetadas em alguém? Quem viu o Divaldo Franco dar alfinetadas em alguém? Claro, são pessoas extremamente evoluídas, né? E ele coloca também o próprio Jesus Cristo. E tem a situação, por que Jesus Cristo, ele assim, Jesus falava pelas parábolas. Muitas situações dos apóstolos, ele respondia com parábolas. Ele aguardava,
Até em outra palestra que eu fiz, eu coloquei a situação que Jesus, quando ele tinha que responder alguma coisa, ele parava, se abaixava, pensava, e depois ele falava. E segundo as Escritas, Jesus teve algum momento de exaltação. Mas, se formos analisar, era um momento necessário. Mas o demais, quantas vezes mais ele se alterou? Então vamos pensar nisso. Então, vamos pensar no que nós podemos fazer antes de dar a alfinetada. Antes de falar qualquer coisa. Muito antes que o Chico falou da água, para quem não conhecia a história, se dizia assim, conte até 10. Né? E deixe esse pensamento negativo, essa vontade de alfinetar alguém, deixe para o lado. Porque, como diz aqui, nós não sabemos se antes de nós recebermos alfinetada, nós não falamos algo que não lembramos. E também pela questão de ser extremamente inconsciente de falar, de dar alfinetada, nós sabemos que muitas vezes nós poderemos ter um espírito brincalhão ao nosso redor e nós baixamos a nossa vibração e somos uma porta aberta para que alguns espíritos brincalhões venham a nos dar ideias e fazer com que a gente faça alguma coisa que não queremos. E onde é que nós chegamos nisso? Na alfinetada, na ruptura? Temos que pensar no amor, não é? Que o próprio Jesus Cristo fez por nós. Ele foi muito alfinetado. Muito. Né? Fisicamente, bastante. E nós temos que pensar nisso. Muitas vezes nosso dia a dia não é bom, não foi legal. Às vezes chegamos em casa cansado do trabalho, ou alguma situação de estresse. Então sempre pensamos que ao invés de alfinetar, vamos amar. Vamos deixar aquela dor, vamos deixar essa vontade de alfinetar alguém, para que possamos sempre estarmos bem. E isso é em todos os lugares. Trabalho, família, lazer, na rua. Quantas vezes xingamos um condutor de veículo que aconteceu alguma coisa? Ou fez uma manobra arriscada e a gente grita, fala alguma coisa e não sabemos, de repente, se a pessoa pode estar, digamos assim, apressada ou até com pensamento de um familiar doente, alguma coisa assim, uma outra situação para resolver. E quantos exemplos temos no trânsito mesmo, de agressões físicas ou de situações, simplesmente porque nós vimos algo ou sofremos algo, muitas vezes nem acontece o acidente, simplesmente uma freada brusca, alguma coisa, e os nervos vão à flor da pele. Então, o que eu tinha por hoje é isso aí, para pensarmos bem, antes de darmos a alfinetada, antes de tomar qualquer atitude, qualquer ação para com o nosso próximo. E muitas vezes esse próximo está bem próximo. Então agora eu peço aos médiuns passistas aqui, eu vou fazer a prece final. Os médiuns estão em seus lugares de costume. E eu peço a todos, eu vou ler uma carta psicografada do Natanael,
que está no livro, e ela foi escrita em 12 de abril de 2022. E com essas palavras, eu peço que todos mentalize e pensem positivo para todos os familiares, para os presentes, a todos os amigos que necessitam sempre de uma boa ajuda, de uma boa palavra e de um incentivo. Então, a todos que querem fechar os olhos, elevar o pensamento em Deus Pai, em Jesus Cristo, nos espíritos amigos que sempre estão nos orientando e nos mandando boas energias. Lutas redentoras. Lutas existem que traçam rotas de bem-estar espiritual. As lutas do bem, empreitadas de muito rigor, de grandes abstenções e que exigem enorme coragem, solicitude de sinceridade e entendimento. Entra-se em um campo de raízes profundas e que se deturpam. A base. Equipara-se a escurecida floresta que impede a luz solar de reverberar no solo, impedindo o ingresso da boa semente. São dificuldades representadas pelos sentimentos não trabalhados e incentivados pelo orgulho avassalador que gera perturbadoras condutas e que nos impede de cultivarmos um solo fértil em nossos corações. Mas Jesus nos ampara, fornece-nos a permissão magna para que os verdadeiros atos de heroísmo íntimo possamos combater as más inclinações cultivadas por nossa imaturidade espiritual através de séculos e séculos. Para que possamos dirimir séculos de desenganos, devemos ter a atitude de exercitarmos os sentimentos de amor e fraternidade. Ante nossas imperfeições, que produzem tantos antagonismos, devemos analisar se não contribuímos para o cultivo da fraternidade, mesmo com tantas diferenciações evolutivas ao nosso redor. Torna-se de difícil realização. Se não incentivamos as disseções com as palavras não trabalhadas, se não impedimos a aproximação dos irmãos do caminho com o nosso orgulho ferido, se solicitamos o coração pacificado, mas não nos preocupamos em fornecer paz aos que nos cercam, se exigimos ajuda, sem nunca ou pouco termos auxiliado a ninguém, se estamos encarcerados por nós em nosso egoísmo, impedindo maiores passos ao Espírito eterno que somos. Se cultivamos o perdão libertador como forma de reequilibrar as forças que nos rodeiam, forças estas que têm nas máximas do Cristo a epopeia de sua presença entre nós. Saibamos reconhecer que todos os nossos passos estão intimamente ligados à nossa aventura ou derrocada. Podemos prolongar por demais as angústias em nós mesmos, ou lançarmos-nos na saga fascinante da redenção do nosso espírito, filhos que somos de Deus nosso Pai. Vamos pedir também pelas pessoas que estão doentes, que estão acamadas, que estão nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, que estão nas ruas, as pessoas que estão desamparadas agora com as enchentes que estão ocorrendo em nosso estado, para que a espiritualidade maior consiga, através da sua energia, da sua bondade, acalentar a todos para que possam ter um entendimento, um compreendimento e passar por essas todas as dificuldades sempre com amor e paz no coração. Então,
Agradeço a todos, através dessas palavras, o passe foi ministrado, que todos vão para suas casas tranquilos, serenos, sempre com a bondade no coração. Que todos tenham um ótimo retorno aos seus lares. Boa noite a todos.